pessoal. Meu nome é Thaís Alves Costa. Sou formada em Filosofia pela Universidade Federal de São João del Rei, com especialização na Universidade Federal de Ouro Preto e mestrado aqui pela Universidade Federal de Pelotas. E vou ser professora de vocês de metodologia científica, ou, né, como o próprio plano coloca, metodologia e prática de pesquisa em filosofia, e sejam todos bem-vindos. Essa é uma disciplina extremamente interessante, importante, comum a vários cursos, né? Você vai ter metodologia científica na engenharia, na educação e aqui na filosofia igualmente. Claro que o nosso foco será nas pesquisas filosóficas e nós vamos desenvolver toda a pesquisa voltada para a filosofia. Mas é importante ter em mente que é uma disciplina extremamente importante, que não vai ter o mesmo apelo filosófico e que nem por isso ela é menos importante. Pelo contrário. Essa disciplina ela já foi colocada no final do curso porque ela vai trazer elementos muito importantes para a monografia do curso, para o TCC final. Mas agora ela está mais para o início do curso e eu particularmente prefiro que ela seja dada no início do curso, porque, ao contrário do que muitos pensam que a metodologia ela vai trazer apenas as regras de formatação, né, a forma de como você deve desenvolver o trabalho, ela vai trazer outros elementos muito importantes que são as ferramentas de estudo, a maneira ideal de se estudar, como ter um estudo eficiente. Então, nesse sentido, ela precisa ser dada no início do curso, exatamente para que vocês possam se valer desses meios, se valer dessas ferramentas, para que o estudo seja com maior qualidade, seja mais eficiente. Então, a partir de agora, eu não quero também, ao final do curso, ao final da disciplina, ver professores reclamando de trabalhos mal feitos, de trabalhos fora da regra, com letras de formatação diferentes, citando como fonte de pesquisa Wikipedia. Por favor, vamos trazer essa veia de pesquisador e utilizar desses meios, dessas ferramentas que a metodologia científica proporciona e deixa ao alcance de vocês. Bom, como essa é uma disciplina muito sistemática, eu também vou ser sistemática para apresentar o conteúdo. Então, hoje, a aula de vocês, eu vou apresentar como vai se desenvolver o nosso conteúdo. E o que acontece? Nós vamos ter 5 grandes momentos de desenvolvimento. O nosso primeiro momento vai ser investigação filosófica, o segundo momento, a metodologia, o terceiro momento, as etapas de elaboração de um texto científico, elaboração de uma pesquisa e as formatações da BNT. O que a gente vai ver em cada momento? Eu vou passar para vocês entenderem como vai ser o raciocínio e entender como o nosso método vai funcionar e como que vai se desenvolver a aula. Bom, a investigação filosófica, que vai ser o nosso primeiro momento de contato, né, nosso primeiro conteúdo, a gente vai conseguir compreender como se dá a pesquisa filosófica. O que acontece? Qual é o campo de trabalho, né? A investigação filosófica está preocupada em retomar alguns elementos que consideramos importantes para toda a pesquisa filosófica. Quais são esses elementos? São questões que devem ser feitas e que a pesquisa filosófica ela vai colocar à tona. A questão que se levanta exige esclarecer o espaço de manobra da filosofia no campo do conhecimento. Então, na medida que constitui um tipo de saber, ele requer uma reflexão, ou seja, ele não pode ser dado de maneira leviana, sem os devidos questionamentos. Então, é compreender qual é a série de questionamentos essenciais para o pensamento filosófico. Então, para isso é importante que a gente compreenda que estudar filosofia é tão importante, não como conhecimento instrumental, como, por exemplo, como construir uma casa, como construir uma mesa, mas é muito mais profundo do que isso. Então, é essa profundidade, essa série de reflexões que nós devemos ter ao longo da pesquisa, e principalmente inicialmente na pesquisa, que vai fazer com que você consiga desenvolver filosoficamente o seu argumento e compreender em qual ambiente, em qual espaço a sua pesquisa está situada e se ela é ou não é
uma pesquisa filosófica. Então, nesse sentido, o pensamento filosófico ele vai transcender essa mera percepção do imediato. É uma resposta satisfatória aos problemas que ele levanta e vai requerer do estudante compreender a complexidade de toda essa filosofia. Então, a investigação filosófica, que vai ser esse nosso primeiro momento do curso, ele vai ser necessariamente seguir esses passos que eu estou dizendo, filosóficos, que vai ser já na próxima aula, a gente já vai dar início a essas investigações. O segundo momento vai ser o momento da metodologia. O que vai acontecer? Você vai ter, vai ser um momento de você desenvolver o seu raciocínio. Então, após a gente ter o primeiro momento, que vai ser as questões, os questionamentos filosóficos, para você compreender onde se situa o seu problema, onde se situa o seu interesse, né, o seu assunto ali de interesse, a gente vai ter que desenvolver um raciocínio. Né? E essa lógica do seu raciocínio que vai surgir através dessa metodologia. Bom, agora eu estou falando assim, mas a gente vai ver com muito cuidado cada método a seu tempo. Então, a sua linha de raciocínio, ela vai depender de qual método que você vai utilizar. É o método que vai moldar como que você vai estar pesquisando. Então, nesse momento, a nossa intenção é munir o aluno de conceitos e de elementos básicos que vão ser necessários para o que ele requer. Então, ele vai partir de um ponto e vai chegar num outro. E todo esse caminho, ele vai ser moldado através do método que o aluno for escolher, né? No método que vocês forem escolher para estarem desenvolvendo. Então, esse caminho, para ser perseguido de forma eficiente, ele vai ter que ter elementos epistemológicos, pressupostos antropológicos, para você identificar qual é o tipo de pesquisa. Bom, em relação aos tipos de pesquisa, nós temos as pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. E elas seguem esse nome. A exploratória, ela formula um problema e vai propor uma hipótese. Por outro lado, as descritivas, elas vão descrever um problema. Elas vão descrever, por exemplo, um sistema filosófico e ela vai permitir, inclusive, uma comparação. Por exemplo, vocês podem... eu gosto muito do estudo do conceito da simpatia. Então, eu posso descrever o que é a simpatia no pensamento do Adam Smith e a simpatia no pensamento de Hume. E fazer a comparação entre os dois. Isso seria uma pesquisa descritiva com viés comparativo. E temos também a pesquisa explicativa. Essa, né, como o próprio nome diz, ela vai explicar como funciona uma determinada pesquisa, um determinado sistema. Ela não é tão comum na filosofia, né, porque ela vai descrever um fenômeno apenas, explicar um fenômeno apenas, e isso por si só é uma pesquisa ainda muito frágil, né? Então, quando vocês já forem pensar num projeto de pesquisa ou num artigo científico, tentem se focar mais numa pesquisa mais exploratória ou numa pesquisa que seja mais descritiva. Mas a gente vai ver cuidadosamente, vamos tentar formular um argumento em cima de cada um deles. E você vai ter o foco nos procedimentos. O foco no procedimento, a gente pode focar numa pesquisa que seja experimental, que ela vai analisar uma relação de causa e efeito, né, e considerar essas duas variáveis, como determinado fenômeno vai produzir determinado resultado. A gente tem a pesquisa bibliográfica, que também é a mais comum na filosofia, que é a pesquisa através de obras, né, aí a pesquisa mesmo nos livros. Então, essa é a pesquisa bibliográfica, que é muito comum. E nós temos outras formas de pesquisa que a gente vai ver ao longo do curso, que é a pesquisa documental, que é uma pesquisa mais comum na história, o estudo de casos. Eu já trabalhei com estudos de casos quando eu escrevi um artigo de bioética e um artigo do direito. O estudo de casos por si só, na filosofia, ele não serve de argumento para defender um determinado ponto de vista.
O que ele vai nos trazer ele vai ilustrar. Por exemplo, eu trabalhei com estudo de casos com temas envolvendo a eutanásia e o aborto. Eu trouxe eles apenas para ilustrar uma determinada situação, mas o argumento estava acima de tudo isso. Então, na filosofia, a gente tem que tomar muito cuidado quando for utilizar o estudo de casos, para não virar uma pesquisa sociológica e não filosófica. Então, nosso foco, quando formos estudar, quando formos utilizar a ferramenta do estudo de caso, deve ser apenas ilustrativo. Então, nós vemos os tipos de pesquisa, né, que você pode estar desenvolvendo e o procedimento. E agora a gente vai ver os tipos de métodos para desenvolver a pesquisa. Então, são várias as maneiras com que a gente pode utilizar para desenvolver o nosso raciocínio. Esse método, ele é extremamente importante, porque a gente vai ter o método indutivo. O que é o método indutivo? Ele vai surgir a partir da experiência. É um método empírico. Então, se é observado demais uma determinada experiência, nós vamos induzir um determinado resultado. Então, esse é o método de desenvolver a pesquisa. Outro método é o método dedutivo, que também é um método mais cientificamente confiável, digamos assim, para pesquisas da área de humanas, né? Que é uma sequência de raciocínios lógicos. Então, a base da pesquisa dedutiva é deduzir a partir de premissas, né? Nós veremos isso detalhadamente, que são raciocínios lógicos que a gente vai desenvolvendo, argumentos que a gente vai desenvolvendo para ter um determinado resultado. Não cabe empiria, não cabe essa observação da experiência nesse momento. O que cabe é dedução de sequências lógicas. Nós temos também o desenvolvimento de pesquisa a partir do método hipotético-dedutivo. O método hipotético-dedutivo, ele utiliza do método dedutivo, só que ele agrega a esse método uma hipótese. Então, ele formula uma hipótese em cima desse método dedutivo. Então, é quando essa sequência lógica não é suficiente para o resultado que você pretende. Então, nesses casos, você pretende uma hipótese que é diferente desse raciocínio lógico, desse conhecimento científico, você utiliza o método hipotético, né, de hipótese, você formula uma hipótese dedutiva, a partir desse conhecimento, dessa sequência lógica de argumentos. Um outro método é o método dialético, que é comum ao sistema hegeliano, né, que ele vai ter tese, antítese e síntese. Outro método seria o materialista histórico-dialético, que é o método marxista, né, que ele é voltado para o processo histórico. Então, você analisa a realidade a partir de um ponto de vista dos processos sociais e dos processos econômicos. Nós temos o método fenomenológico de Husserl, que a realidade é construída a partir da sociabilidade, interpretada dessa mesma forma. Então, a quantas realidades foram interpretadas? Bom, falando assim, parece vários métodos e é até difícil escolher um para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa, o nosso artigo, o nosso trabalho científico-filosófico. Porém, quando a gente for estudar mais detalhadamente cada ponto desses, vai ficar mais claro qual é o melhor método. É importante salientar que métodos diferentes, eles podem alcançar o mesmo resultado, assim como também métodos iguais podem alcançar, dependendo dos argumentos que estão sendo colocados ali, dos elementos, né, de defesa que você está colocando, pode também trazer resultados diferenciados. Mas esse método é muito importante porque ele vai nortear como você vai estar desenvolvendo. O desenvolvimento da sua pesquisa é o caminho até o final da sua pesquisa. Então, são vários os métodos, assim como são vários os tipos de pesquisa que nós podemos desenvolver dentro do cenário filosófico. Porém, o que nos é importante enquanto pesquisador é nos valer dessas ferramentas para intensificar o estudo, para trazer mais qualidade para o estudo, né? Em alguns textos filosóficos,
Em alguns, né, não é muito comum, a gente encontra logo de início qual é a pesquisa, qual é a metodologia que o pesquisador utilizou para se valer dessa pesquisa. Ela é mais comum talvez na área da história, no direito, você encontra, e em pesquisas mais quantitativas, você encontra descrito no artigo, inicialmente, qual vai ser o método utilizado. Na filosofia é muito comum e é muito utilizado nos projetos. Então, no projeto de TCC, vocês deverão colocar qual é o método que vocês vão utilizar para chegar nesse resultado. E também no projeto de mestrado, no projeto para o doutorado, nas faculdades que exigem projeto para especialização. Nesses casos, você vai ter que deixar descrito qual é o método que você pretende chegar, qual é a sua linha de raciocínio. No artigo mesmo, você pode optar por colocar ou não, nem é tão comum assim colocar na pesquisa filosófica. O nosso outro ponto que trabalharemos nessa disciplina vai ser as etapas da elaboração de um texto científico. E esse é um ponto muito importante para a aula, que vai possibilitar o estudante utilizar essas ferramentas que a gente está dizendo, né, que a gente vai estar propondo. Então, como elemento comum, né, a gente vai esclarecer, vai desenvolver as nossas habilidades e vamos colocar no papel, na produção filosófica, aquilo que está sendo aprendido. Então, como elemento comum, nós temos a necessidade de fazer uma análise textual, uma análise temática do texto em questão, estabelecer a problematização desse texto. Então, o que você vai encontrar nesses elementos? Você vai encontrar os aportes necessários para produzir o resumo. Então, a gente vai aprender quais são esses aportes, o que é necessário conter no resumo. Aprender a perceber quais os pontos que a resenha deve considerar, a resenha crítica, a resenha analítica, o modo como o fichamento deve ser feito. Então, essas são as ferramentas que vai nos permitir o estudo e que são de extrema importância para que você possa ler um texto e poder se valer do máximo de informações contendo no texto. E, claro, esses fichamentos vão servir depois para uma futura citação, além da fixação do que você aprendeu ali, do que você leu. Nós aprenderemos como elaborar um pôster, um trabalho num pôster, como fazer um seminário, porque eu sei que agora é uma exigência do nosso curso, que vocês façam mais seminários, que vão à frente da turma para poder falar, para poder trazer um determinado ponto. Então, como fazer isso adequadamente e como aproveitar desse seminário. E o principal, o caminho para elaborar o artigo científico. Esse artigo científico, esse como elaborar uma pesquisa, que vai ser o nosso outro ponto. Que vai ser o quê? Quais são os pontos para a elaboração da pesquisa? Como elaborar um projeto? Como colocar no esqueleto? A gente vai ver isso, o esqueleto onde a gente vai colocar qual é o assunto, qual é o problema e vai conseguir desenvolver. Esse esqueleto é extremamente importante, que você sabe de onde você sai, aonde você vai chegar, como que você vai fazer tudo isso. Então, em linhas gerais, já que a gente só está passando o que a gente vai aprender nessa disciplina, o que pretende ser desenvolvido e o porquê que a gente vai utilizar desse caminho. Então, o que deve conter num projeto de pesquisa? Ele deve, numa monografia, vamos pegar a monografia que vai ser do final do curso de vocês. O assunto, a delimitação do assunto, justificativa, revisão de literatura, formulação de um problema, o procedimento, a análise de dados, a discussão dos resultados e o cronograma, que também é importantíssimo, que é o tempo que você vai levar para desenvolver cada parte da sua pesquisa. A gente tem que ter em mente que um projeto bem feito, ele vai evitar muitos problemas no futuro. O que a gente vê ao longo das pesquisas, isso eu estou falando de estudantes de mestrado, de doutorado, inclusive, é não fazer um bom projeto, ou não fazer um projeto claro, e se perder ao longo da pesquisa. Então, esse projeto, inclusive esse esqueleto que a gente vai fazer bem no início do curso, bem no início da pesquisa, ele vai servir para saber quais vão ser os caminhos. Claro que ao longo da pesquisa, na medida que for estudando, nós vamos trazendo mais elementos, mas não perder de vista o projeto
é muito importante para evitar esses problemas futuros e para evitar que a pesquisa vá perder o sentido principal dela. Por isso que a gente vê várias pessoas abandonando a pesquisa na metade do caminho, mudando de tema, exatamente porque não teve esse caminho muito claro. Então, vou citar assim como exemplo, o que você quer estudar? Eu quero estudar filosofia política, eu gosto de filosofia política. Mas o que você gosta da filosofia política? Eu gosto de Maquiavel, eu gosto da obra O Príncipe. Bom, aí você já tem o que você quer trabalhar e você já vai ter o assunto, né? Qual é o assunto? A teoria política de Maquiavel na obra O Príncipe. A partir disso, você vai ter que delimitar o assunto. Como que você vai delimitar esse assunto? Você vai... O que exatamente dentro da teoria política, dentro dessa obra, você quer trabalhar? Eu quero trabalhar a ideia de virtude e fortuna. Bom, então nós já delimitamos o assunto. É trabalhar virtude e fortuna dentro da teoria política do Maquiavel, presente na obra O Príncipe. E a partir disso você vai ter que desenvolver o problema, porque você já delimitou o assunto. Mas dentro desse assunto, você vai ter que achar um problema. Então, nós já temos o assunto, né? Nós já temos a delimitação do assunto. E o problema, dentro dessa delimitação do assunto, seria virtude e fortuna como condição para o realismo político de Maquiavel. Como que a gente chegou nesse problema? Bom, como a gente já tinha um assunto e já delimitamos, tentamos propor um problema em cima disso. Então, a gente já tem um problema, virtude e fortuna, como condição para o realismo político. Como que a gente justificaria essa proposta? Bom, essa proposta é ilustrativa, tá? Por favor. Dada a situação atual do país, olha, a gente tem vários problemas em relação ao sistema político, e dentro desse sistema político a gente encontra um realismo político, então virtude e fortuna podem ser condições para o realismo político de Maquiavel, e vamos sugerir uma comparação com o sistema, com os nossos sistemas, algo nesse sentido. Isso pode ser uma justificativa. Justificar o porquê que esse assunto é importante, o que te faz ter interesse nesse assunto. E dentro disso você vai citar o procedimento, qual é o procedimento que você vai seguir, e vai concluir se a virtude e a fortuna elas vão ser condições para esse realismo político ou não. Então, esses elementos que são presentes no pensamento dele podem tanto ser favoráveis quanto ser contrários à sua linha lógica de raciocínio para você chegar na sua conclusão. Então, a conclusão ela não precisa ser... Você pode começar pensando em ser favorável a um determinado argumento, e ao longo, descobrir que não, ao longo da pesquisa, ao longo do estudo, e isso não causa um problema. O importante é você concluir esse assunto. Então, não importa se é uma crítica, não importa se é uma defesa. E é mais ou menos assim que a gente vai encontrando o problema. Você vai delimitando cada vez mais, até... Claro, através de muito estudo também, até conseguir encontrar o problema que lhe é interessante. E, por fim, o último momento da disciplina, nós vamos ver as regras de formatação da BNT. Essas regras, elas costumam mudar de tempos em tempos, mas são mudanças muito pequenas e são regras de formatação que fazem com que o texto, você encontre mais facilmente os elementos do texto. Então, você vai encontrar ali onde está a citação, você vai ter uma formatação que vai deixar o texto mais fácil de ser lido. E ele vai mudar de país para país, assim, um pouco. Não muito, pelo menos nos textos que a gente costuma pegar, os europeus, norte-americanos, ainda segue um pouco como é a nossa formatação. A nossa formatação segue mais ou menos esse tipo de formatação. Mas a gente vai ver como é que se faz, como formatar, como colocar a paginação, como formatar os centímetros que devem ter as páginas, que isso tudo está dentro dessas regras
nessas normas, né, as referências, como colocar as referências, as citações, citações pequenas, citações grandes, notas de rodapé. A gente vai observando que, por exemplo, é diferente se é uma citação, dependendo do tipo de pesquisa. Por exemplo, no direito é muito comum colocar autor, data, na filosofia a gente acaba colocando na nota de rodapé. Então, a gente vai vendo como que são feitas essas normas e como que a gente vai desenvolvendo, como o trabalho desenvolvido ele vai ficando mais bonito, mais aprazível para quem está lendo ali, a partir dessas normas. E, claro, a gente vai ter uma atenção especial às normas dos trabalhos acadêmicos da UFPEL, né? A UFPEL, ela tem ela tenta seguir uma norma própria que está ali de acordo com a BNT, mas ela tem um sistema porque a BNT ela vai te permitindo escolher alguns métodos, né? Como você prefere citar, por exemplo, né? Vai ter algumas diferenças e a UFPEL vai ter um sistema próprio. Então, a gente vai ter essa devida atenção a como deve ser desenvolvido o trabalho acadêmico do UFPEL. Bom, esse vai ser o movimento da nossa disciplina, né? Esses vão ser os pontos básicos da nossa disciplina e, como a gente pode ver, é muito importante porque ele vai trazer esses meios, essas ferramentas que eu disse inicialmente, para facilitar o estudo e para facilitar a pesquisa. Como que vai ser o mesmo método de aula, né? Vão ser as aulas e vão ser os questionários no final de cada aula. Eu acredito que agora vocês já tenham aí o plano de estudo disponível e vocês já vão ter no final dessa aula o questionário. Além desse questionário, além das aulas, eu vou propor para vocês que a gente faça juntos um pré-projeto de monografia. Não é para vocês já pensar, é para vocês pensarem já num problema, né? Já tá vendo como se desenvolve a monografia, mas não é ainda a monografia, que isso vai ser mesmo só no final do curso. Não tem que seguir exatamente essa temática que vocês vão propor, que eu vou propor agora, mas vai ser um trabalho que a gente vai fazer, que não é avaliativo, mas é um trabalho que a gente vai fazer no final de cada aula. Como que a gente vai fazer esse trabalho? A gente vai, aula por aula, eu vou deixar uma tarefa para vocês irem pensando, para vocês irem desenvolvendo. É uma questão mais pessoal, assim, e vocês vão vendo como que o trabalho, como a pesquisa, o início, o surgimento da pesquisa vai se dando ao longo do final de cada aula. Então, cada aula, de acordo com a temática que a gente vai estudando, eu vou deixar essas questões e vocês vão pensar, vocês vão responder e assim a gente vai juntos construindo um projeto. Seria até um pré-projeto, então nem é um projeto, mas um pré-projeto e assim a gente vai conseguir compreender como que vai se desenvolvendo a pesquisa e como é esse início, que é um início muito difícil. Muitas vezes a gente acaba deixando para o final do curso, muitos alunos deixam para o final do curso e se desesperam. Então, a gente vai fazer isso agora, já nos primeiros anos, e nessas primeiras aulas eu já vou deixar as questões para vocês, para a gente ir fazendo juntos esse projeto. A avaliação vão ser as duas provas, né? Uma valendo 4, agora mais no meio do curso, e uma valendo 6. A princípio vão ser de assinalar, e eu vou apresentar para vocês agora a bibliografia. Nós temos uma apostila que eu desenvolvi junto com o professor Evandro, que já está disponível no Nepfil, né? Eu acabei imprimindo ela, essa em preto e branco. Tem disponível no site, então é fácil de acessar, vão lá, baixem, imprimam, e que ele vai estar exatamente esses pontos que eu vou trabalhar ao longo da disciplina. Além disso, há livros na biblioteca digital, não deixem de acessar, se eu não me engano, há uns 2 livros de metodologia científica que são muito interessantes, então acessem. E eu vou apresentar para vocês alguns livros que são extremamente interessantes, principalmente, tem inclusive na nossa apostila, eu deixo esses disponíveis na referência bibliográfica. Nós temos os livros de Marconi e Lakatos, que são livros muito interessantes de metodologia científica. Tanto esse livro de metodologia, quanto esse de fundamentos da metodologia científica. É interessante que o que tem fundamentos de metodologia científica são mais regras de formatação e de sistemas de resumo, de resenha, de fichamento. E esse que não é o fundamento, é onde nós vamos encontrar os fundamentos,
por incrível que pareça, ficou assim. Além disso, nós temos os fundamentos da metodologia científica de Kesh, a metodologia científica, teoria e prática, que também é um livro muito interessante que vai trazer métodos diferentes de estudos e métodos diferentes de desenvolver a pesquisa. A metodologia científica guia eficiência nos estudos, que é muito interessante porque ele vai trazer só métodos para o estudo. Então, vão ser métodos anteriores à pesquisa científica. E metodologia científica de Cervo, que é muito também interessante. Cervo e Bervian, que são obras que vocês vão encontrar, que são, algumas inclusive estão disponíveis na internet para serem baixadas, então não deixem de acessar. Qualquer dúvida, entrem em contato, que a gente vai disponibilizar talvez algumas páginas, então fiquem à vontade. E acessem a biblioteca digital e acessem a nossa apostila do NEPFIL. Eu já vou deixar para vocês, então, agora, na metade da aula, o que eu quero que vocês façam, que vai ser a questão já para vocês começarem a desenvolver o projeto de vocês, que vai ser o seguinte, é uma questão para refletir. É um exercício orientado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão, em casa, pensar em algumas questões filosóficas que vocês acham interessante, algum ponto de estudo que você acha interessante. Pensaram? Então, vocês vão responder em 5 linhas qual é essa questão que vocês acham interessante e por que ela é importante de ser estudada. Então, essa é a primeira pergunta que vocês devem fazer quando vocês forem iniciar uma pesquisa, que eu vou deixar essa questão para vocês agora, para vocês responderem no final dessa videoaula. Vai ter um espaço ali para vocês responderem e vai ser o início do nosso projeto de monografia, pré-projeto de monografia que faremos juntos. Então, pensem e o porquê que é importante esse tema. Então, a primeira ferramenta que eu vou trazer para vocês vai ser a importância do estudo e como estudar com eficiência. Eu acredito, né, organizar o horário e tudo mais. Eu acredito que vocês, por serem alunos da modalidade de distância, já saibam isso, porque estudar à distância é muito difícil e exige muito comprometimento e uma organização muito boa de horários. Então, eu acredito que vocês já estejam fazendo isso. Então, eu só vou reforçar essa ideia, trazendo ferramentas, já que é a nossa primeira aula, ferramentas do estudo e a importância de deixar um horário para pesquisa, deixar um horário para você já estar estudando o tema de seu interesse. Bom, existe a expressão, né, aprender a aprender, e eu acho ela muito interessante, aprender a aprender, aprender a aprender, porque às vezes o aluno ele dedica um grande tempo ou um tempo razoável para estar estudando, mas ele não sabe estudar de maneira eficiente. Isso é muito interessante, porque eu tive aluno que estudava bastante e não conseguia ir bem porque ele estudava num sistema de decorar, num sistema para a prova, né? Estuda para fazer uma avaliação. E isso não é um estudo eficiente, porque o que vai acontecer? O tempo que vai gastar estudando e que você vai esquecer, você esquece muito rápido tudo que foi aprendido e não foi aprendido com eficiência, não foi aprendido de uma maneira adequada. Então, é necessário aprender a aprender. Então, aprender a desenvolver, a fazer comparações, a fazer associações do que aprendeu com outros conhecimentos. É preciso deixar, não apenas decodificar letras e saber aquilo ali, né? Porque senão você coloca uma questão na prova, se você muda a vírgula por ou muda a formulação ali da frase, o aluno já não sabe responder, exatamente porque ele decorou, porque ele só reproduziu o que o professor disse em sala de aula, né? Ou no vídeo. Então, o que deve ser feito é exatamente deixar um tempo para se dedicar às aulas, se preparar para as aulas e tentar aprender de uma maneira eficiente. Claro que isso é muito pessoal e você tem que descobrir a melhor maneira para
para você ir desenvolvendo o seu raciocínio e ir aprendendo. Tem gente que prefere fazer resumos, falar em voz alta, né, ler o conteúdo todo em voz alta, ou estudar sempre, um pouquinho a cada dia. Então, isso quem vai determinar é o aluno, de acordo com, né, a própria personalidade. Agora, é importante que a pessoa tenha esse foco no conhecimento e não fique se dedicando apenas para a prova. E quando ele está estudando, estudando aquela disciplina, estudando sempre, depois das aulas, antes da aula, é assim que você vai descobrindo qual é o assunto que você acha interessante, que você vai dedicando o seu tempo para conhecer, de fato, mais amplamente aquele assunto em questão. E não apenas aquilo que o professor falou. E acreditem que isso é muito difícil. Aprender de verdade, né? Aprender os conceitos são muito difíceis e exige muita dedicação, exige um esforço, né? Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que para boa pesquisa, para você começar a estudar, e para ir bem na universidade, né? Para você realmente aprender, não esquecendo a questão de notas, né? Você tem que ter um tempo para o estudo. Claro, isso me parece muito básico, né? Meio óbvio, mas o que acontece? Às vezes a gente não tem, trabalha, estuda e acha que não vai ter um tempo para se dedicar aos estudos. Então, o que tem que ser feito? Você tem que organizar o seu tempo, reorganizar a sua vida. Mas como que você vai descobrir se você tem tempo ou não tem tempo? Bom, eu tive colegas que estudavam, trabalhavam e faziam 2 pós-graduações, por exemplo. Então, como que você vai descobrir isso? Isso é um exercício que eu já fiz e que é muito proveitoso, que é o seguinte: organizar a sua vida no papel. Por exemplo, faz uma tabela, coloca segunda-feira e coloca 4 colunas, assim, a fazer, início, fim e duração. Levantar. Eu levanto às 7 da manhã, coloco início. 7 da manhã, gasto 5 minutos, que é os 5 minutos da soneca do celular. Então, 5 minutos para levantar, duração, 5 minutos. E vai fazendo isso com todos os afazeres de casa, assim. Ir para o trabalho. Então, eu vou às 7h30, eu vou para o trabalho, então 7h30. E saio do trabalho às 9 da noite. Não, 9 da noite ficou muito tempo para o trabalho, né? Saio ao meio-dia para o almoço, coloque lá, meio-dia, coloca a duração. Fazendo esse exercício, você vai conseguir identificar exatamente onde estão as janelas, né, os gaps ali do seu tempo. Parece um pouco óbvio que a gente consiga pensar, né, a gente pensa isso, mas colocar no papel você consegue ver claramente o tempo que você tem disponível. E é esse tempo disponível que você tem que deixar claro. Um tempo ali entre uma coisa e outra e o tempo que você vai estar estudando. É muito necessário, antes de você se dedicar, de fato, você ter essa noção do tempo, do seu tempo, para poder reorganizar a sua vida e organizar o tempo do estudo. Só que não basta apenas você encontrar esse espaço, encontrar esse tempo disponível. Você tem que se programar o que você vai estudar. Então, essa maneira programática, claro, ela permite que você faça, que você altere os planos, né, de acordo com circunstâncias, ela permite um remanejamento periódico, isso não está funcionando, vamos colocar um outro horário, deixar alguns horários opcionais, mas ela evita que você vá perder muito tempo sem estudar ou estudando só o que você gosta. Mesmo que seja no sábado de manhã, assim, eu já tive tempo que eu estava muito cheia de coisas para fazer, que eu fazia a faculdade, fazia o mestrado, trabalhava, e eu deixei o horário ali sábado e domingo bem cedinho para poder me dedicar à pesquisa. E funcionou exatamente fazendo esse quadrozinho, sabendo exatamente onde tinha o tempo. E, claro, é um tempo que tem que ser muito bem aproveitado. E, para isso, a programação é essencial. Hoje eu vou estudar tal ponto, amanhã eu vou estudar tal ponto. Então, isso é muito importante para evitar essas vacilações, assim, evitar a indecisão de não saber o que fazer, né? Essa programação prévia
Mesmo que na prática você acabe estudando um outro ponto ou um determinado dia você não estude muito, tanto, não seja tão eficaz quanto era o planejado, é importante para você criar todo um arcabouço de estudo e uma cartela, uma variedade ali de estudos. Então, é muito importante essa preparação. Além disso, é importante reservar um horário para se preparar para a aula, né? Para ler os textos antes, procurar os livros que são indicados, fazer anotações, né? Ter em mãos dicionários, apostilas, sabe? Várias fontes de leitura. Porque isso, essa preparação para a aula, vai fazer com que quando chegue na aula você já tenha todo um arcabouço, já tenha todo um conhecimento anterior que vai permitir com que o aproveitamento dessa aula seja muito melhor. Além disso, é necessário fazer revisão das aulas. Então, logo após uma aula e antes que comece a outra, né, dessa mesma disciplina, é importante fazer essa revisão. E a revisão, ela vai ter dois sentidos diferentes. Existe a revisão imediata e existe a revisão globalizadora. A revisão imediata é aquela que você faz logo depois da aula, que você só revisa os pontos. É muito rápido, né? Você acabou de ter a aula e evita que você esqueça já para a aula posterior. Evita que você já esqueça os pontos e que você fique um tempo assim sem saber direito o que o professor está dando até se orientar. Então, ele evita isso. Ele proporciona que você não esqueça, ele proporciona que você consiga dar sequência ao estudo. A revisão globalizadora, ela é mais ampla e ela é muito interessante. É muito interessante porque o que acontece? As nossas aulas, elas são segmentadas, né? Você vai ter uma aula de ética, uma aula de estética, uma aula de filosofia antiga, filosofia moderna. E por ela ser segmentada, que é uma maneira interessante de você aprender, né? Porque você foca exatamente no assunto, fica parecendo que esse é um ponto positivo, o fato de focar, mas o ponto negativo é exatamente que fica fragmentado. E essa revisão globalizadora, ela permite que você entenda todo o sistema, né? Então, permite que você entenda que as coisas não foram fragmentadas, né? Elas não são fechadinhas, elas têm um todo, elas têm uma complexidade. É como, por exemplo, você consegue entender, fazer assimilações históricas, né? Você entende um processo histórico, o passar dos anos, e você consegue compreender como a filosofia vai acontecendo ao longo dele. Então, essa revisão globalizadora, ela permite que você seja mais interdisciplinar e você consegue conectar as diferentes disciplinas. Então, é muito importante essa revisão. E ela é tão importante que você vai conseguir fazer essas conexões com filosofia, com a história, vai conseguir compreender arquitetura, moda, porque todas elas têm todo um processo e ela vai acontecendo no mesmo momento, né? Porque a filosofia não aconteceu diferente de história, da sociologia, então você vai entendendo como que os processos vão se dando ao longo dessa complexidade, ao longo do tempo. Então, essa é a revisão mais importante, não para disciplinas específicas, mas para compreender o todo. E o que mais é importante antes de iniciarmos a pesquisa é a postura do pesquisador. Então, o que se exige de um pesquisador, que se exige da pessoa que vai levar a sério os estudos, é uma postura mais madura, né, mais responsável, e em detrimento daquela postura imatura do início do curso, sabe? Então, assim, agora vocês são os donos do seu conhecimento, né? Vocês têm que correr atrás, mesmo como dizem. A atitude matura é aquela de respeito à autoridade, então só faz aquilo que o professor manda. A vontade, ela é forçada, não tem vontade de fazer as coisas. O mérito, né, o estudo, é sempre visando a nota, é sempre visando esse resultado final, né, bem utilitarista. Sabe, tem todo esse interesse próprio, essas chantagens de tentar convencer os outros que não precisam se esforçar, não se esforça. Essa é a atitude matura. É a atitude, por exemplo, do aluno que vai
plagiar um texto. Pelo amor de Deus, o plágio é o maior dano que se pode fazer à pesquisa, sabe? É ilegal, inclusive. A gente já viu vários casos de pessoas que têm validado o título de doutor, o título de mestre, concursos públicos, né? Porque se o professor passa, por exemplo, com um doutorado que não existe, né? Que foi um plágio, ele perde esse concurso também. Então, a gente vai vendo vários casos assim. Então, o plágio, mesmo que seja de uma parte muito pequena, ela vai invalidar toda a sua pesquisa. Isso é a falta do esforço. Ao invés do aluno ir lá, se esforçar e escrever por si só, ele acaba nessa lei do menor esforço. Então, esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, é um tipo de postura que ficou para trás. Você não pode mais ter esse tipo de postura. Em compensação, a postura que se deve ter, a postura que nós exigimos de vocês, é uma postura de uma autoridade interiorizada, ou seja, você tem uma vontade própria e você mesmo vai moldando a maneira com que você vai estudar. As suas exigências é você mesmo que se exige, é você mesmo que faz os seus horários, é você mesmo que estuda, mas pautado em princípios, em valores do que você escolheu. Você não precisa mais ter alguém mandando o que fazer. Você vai fazer isso por si só. Você mesmo vai estudar e vai descobrir o quanto isso é gostoso, ou o quanto esse conhecimento lhe é agradável, e quanto talvez você não goste daquele outro. Tudo isso você mesmo vai tá se moldando e vai estar se descobrindo. Então, a sua dedicação é pelos seus próprios ideais, é pelo seu aprendizado. Não precisa de ter uma nota. A nota, ela vai ser um dos elementos ali de uma disciplina qualquer. O importante é o aprendizado. Muitas vezes a gente vê alunos que vão para exames, né, que ficam com notas baixas, mas que aprenderam muito mais, porque o tempo que se dedicou foi maior. Então, mesmo que aparentemente pareça que não teve o mesmo aproveitamento, mas o aproveitamento interno, né, a maneira com que ele foi desenvolvendo esse conhecimento foi muito melhor e foi muito mais proveitoso que aquele outro que pode até ter colado algo parecido e teve uma nota satisfatória, mas não teve de fato o aprendizado, que é o importante aqui e que deve ser o importante, deve ser interiorizado, que deve ser a atitude do pesquisador, a atitude do aluno sério. Essa confiança no estudo, esforçar-se, essa dedicação, essa lei do melhor aproveitamento, esse é o tipo de postura que a gente espera. Além disso, há algumas habilidades para os estudos mais avançados. Habilidades como de um raciocínio lógico, né? Se você propõe um problema, você tem que buscar resolver esse problema. Então, esse raciocínio ele tem que ser crítico, ele tem que ser analítico, você tem que ter uma capacidade de fazer a relação entre as coisas, né? A coisa ela não pode ser dada, você tem que problematizar aquilo que se apareceu, que se apresentou. Então, essa capacidade de problematização, essa capacidade de ir além do que está sendo dado, essa é uma pesquisa, é uma atitude que se espera do pesquisador. A gente tem uma educação muito bancária, que a gente está acostumado, né? A educação bancária é aquela que você senta e ouve e só recebe a informação. Então, o que a gente propõe e o que o pesquisador precisa ter em mente, que o aluno já avançado precisa ter em mente, é de construir o seu conhecimento. Então, é uma atitude mais construtiva e menos apenas de receber a informação. Além disso, se espera um modo mais crítico, mais criativo desse aluno, a capacidade de lidar com contextos sociais diferentes, organizacionais, com risco, né, uma consciência mais crítica. E para isso não dá para engolir tudo que se lê, tudo que se ouve, né? Esse é o primeiro exercício crítico que a gente tem que ter, que a gente vai tendo em casa mesmo, né? Não sei quem assiste televisão, não acreditar em tudo que se vê, né? Que já é muito importante, que é algo que vai além da universidade. Evitar generalizações, né? Como toda
todas as pessoas daquele lugar são assim. Não, de entender que existem as exceções, que essas generalizações, elas não podem acontecer. Ter uma visão mais sistêmica, né, de ver o todo, os conhecimentos gerais, conseguir fazer uma interdisciplinaridade. Eu tinha agora só uma brincadeira, assim, eu tive um professor na minha graduação que ele trabalhava em Parintins, e antes, né, de mudar para a minha universidade, e ele brincava com o pessoal que o primeiro ano, porque lá o pessoal via muito calypsos, os estilos calypsos, né, e ele falava que no primeiro ano você poderia gostar de calypso, mas no segundo você já não poderia mais, porque você já estava mais crítico musicalmente. Então, claro, era uma brincadeira, nada contra o calypso, né, nada contra diferentes estilos musicais, mas o que ele queria dizer é que tinha que fugir daquele senso comum do que todo mundo fazia, né, do que todo mundo ouvia, e começar a conhecer outras coisas, a se tornar mais crítico, a ser um pouco mais crítico daquela cultura dominante. Então, e eu achava isso muito interessante, porque realmente essa é a ideia de que você não pode ter os mesmos comportamentos, pensar da mesma maneira que você pensava antes, porque agora você vai ultrapassar esse senso comum. Então, o que a gente vai começar agora é buscar mais o conhecimento, buscar mais razões mais científicas, né? E deixar de lado esse senso comum. E essa é uma luta do conhecimento, né? Deixar de lado o senso comum. Aconteceu comigo uma situação muito interessante, que eu passei a vida inteira ouvindo dizer que quando o céu estava vermelho, era sinal de que vinha frio. E aí ontem, quando eu estava numa viagem, quando eu estava voltando, o céu estava vermelho, e eu ainda, no entardecer, né, e eu ainda comentei no carro, assim, que aquilo era frio vindo. Só que aqui em Pelotas está muito quente. Então, o frio vindo era porque estava 30 graus e aí passou para 29. E a gente começou a rir e eu fui procurar o porquê que o céu ficava avermelhado ao entardecer. E realmente não era frio, né? O que acontece é uma questão do ângulo, da luz do sol cruzando a atmosfera. Então, tem toda uma explicação científica. E como eu já estava me preparando para a aula de vocês, e eu fiquei pensando como a gente vai tendo várias questões de senso comum, assim, que o céu, né, fica vermelho ao entardecer, é frio, que a minha sogra tem uma que uva e melancia não fazem bem. Então, são várias coisas de senso comum e que você tem que buscar o conhecimento, né, claro. Até engraçadinho, é bonitinho, mas não cabe mais esse tipo de postura diante dos fenômenos do mundo. O que a gente vai entrar agora é no caminho do conhecimento científico, e o que você vai fazer é procurar questões de saber o porquê das coisas, o porquê que acontece. Não cabe mais só acreditar no fenômeno, não cabe mais essa crença no mítico, né, no religioso, no subjetivo. É algo mais, esse senso comum, ele é superficial, ele é sensitivo. Agora a gente está numa postura objetiva. Então, são verdades universais e necessárias que devem ser investigadas. Então, é isso o que a gente vai ter da agora para frente. Então, muito obrigada, e eu espero que vocês agora façam o exercício direcionado, eu vou estar esperando, e a gente vai começar a construir esse conhecimento científico-filosófico juntos. E espero que vocês façam um bom proveito dessa disciplina, que é muito importante e tão interessante.